crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Vamos lá? Hoje nós vamos estar vendo comunidades planejadas. Acompanhe comigo lá na sua apostila, na página 103. Lá na página 103, nós temos duas imagens ali do Rio de Janeiro. Aqui no nosso slide, eu coloquei as imagens aqui de Curitiba. Olha só. Vamos observar aqui, ó, as mudanças das cidades ao longo do tempo. Olha só, Curitiba antigamente, né? Curitiba hoje. Olha Curitiba hoje também em 2020, né? Quantas mudanças, não é mesmo? Lá na página 103 de vocês, nós temos duas imagens ali do Rio de Janeiro, tá? Sobre essas duas imagens aqui que nós vamos estar depois fazendo atividade. Eu trouxe Curitiba aqui só para vocês terem uma ideia, né? De que é onde nós moramos. Ok? Vamos começar então aqui, ó. Olha só, os espaços se modificam. Se modificam à medida que surgem as necessidades sociais. Ou seja, na medida que as pessoas precisam das coisas, né? Eles vão a cidade vai sendo transformada, né? A moradia, pelo deslocamento, pelo lazer, pelo estudo, tudo isso envolve transformação. Ok? A nossa cidade ela é constantemente transformada, né? A paisagem dela é totalmente muda constantemente devido à quantidade de deslocamento, por exemplo, vias urbanas, né? Tem cidades que tem trem, tem outras cidades que tem metrô. Aqui em Curitiba nós temos vias expressas, né, para os ônibus biarticulados, né? Tudo isso faz com que a cidade seja modificada, a paisagem totalmente alterada dia após dia, ok? Nós temos também, com tantas transformações, coisas ruins também. E como consequência disso, ocorrem as alterações no nosso ambiente. É isso mesmo. Quanto mais tecnologia é usada, quanto mais a cidade cresce, se desenvolve, há também uma quantidade grande no aumento de poluição, desmatamento, né? Vão se tirando áreas verdes para se construir prédios, né? Então, a arquitetura ali da cidade, ela vai sendo totalmente transformada e, com isso, o meio ambiente sofre bastante. Nós temos ali na página 104 uma atividade que nós vamos fazer juntos agora. Vamos fazer juntos, ok? Lá na sua apostila, lá na página 103, como eu já falei para vocês, nós temos duas imagens do Rio de Janeiro antigamente e uma imagem mais atual aqui, mesmo sendo de 2014, uma mais atual. Olha só, o exercício 4 o exercício 1 da página 104 me diz o seguinte: as imagens da página anterior destacam a ocorrência de algumas modificações na paisagem ao longo do tempo. E aqui tem um quadro, né, para nós mencionar essas mudanças, né, que ocorreram na paisagem ao longo do tempo. Por exemplo, no aspecto natural, quais foram as mudanças ali, as modificações na paisagem no aspecto natural? Algumas áreas verdes deram lugar às construções, né? Então, a gente quase já não tem mais espaços verdes, né? Devido a muitas construções. A letra B, nos tipos de edificações, né? Quais são as mudanças lá? Se nós olharmos bem, volte lá na sua página 103 e observem bem as duas imagens lá, ó. Teve mudanças ali, alterações nos tipos de edificações? Sim. Antes havia muito mais casas. Hoje tem muito mais prédios, né? Então as edificações mudaram muito. E na letra C? Na quantidade de embarcações na água. Será que tivemos modificações na quantidade de embarcações na água? Olhem lá, ó, na imagem ali do Rio de Janeiro, ali, ó. Muita mudança, né? Antes havia pouquíssimas e atualmente há grande número de embarcações. Olha só. E na área ocupada por edificações? A quantidade de imóveis aumentou muito, consideravelmente. Se nós ficarmos analisando uma imagem, depois a outra, depois voltamos na primeira, olha lá a quantidade de imóveis que tem aqui, ó, na segunda imagem. Olha a quantidade de prédios, a quantidade de casas ali, né?
o espaço está totalmente ocupado, né? Houve um aumento muito grande, né? Neste período aí, ok? Muitas transformações, né? Vamos lá. Uma cidade pode ser considerada uma comunidade? Sim, pode ser considerada uma comunidade, porque nela há o compartilhamento de espaço, de atividades, de ideias, de todos os aspectos numa vida em sociedade, ok? E como pode ser representada uma comunidade? A comunidade pode ser representada por um grupo de pessoas que habita determinada porção do território e que tem objetivos comuns e luta para que eles sejam alcançados, né? E o aspecto importante para uma comunidade urbana? O aspecto mais importante, crianças, é a moradia, né? Que é estabelecida em diferentes partes do território e ela é adequada ao poder aquisitivo dos seus proprietários, né? Então, as moradias, elas se diversificam pelo poder financeiro mesmo, né? De quem as possui. E para pensar aqui, ó, ali na página 104 nós temos o para pensar. Em comunidade, os espaços físicos são distribuídos e utilizados de maneira igualitária por todos os membros? Não, né, crianças? Nós sabemos que não, né? Embora nós vivemos em comunidade, nós tentamos viver no meio mais comum possível, os espaços físicos, eles são distribuídos de maneiras diferentes, né? Como eu já falei para vocês, de acordo com o poder financeiro das pessoas, né? Com a situação financeira de cada família, é o espaço que elas vão obter, né? Que elas vão comprar os seus imóveis, que elas vão trabalhar, estudar. Então, assim, ó, embora vivamos em comunidade, os espaços físicos não são utilizados de maneira iguais por todos, né? Nós usamos de maneiras diferentes, né? Aqui no bairro uma forma, um jeito, no centro existem outras formas de funcionamento, né? Dependendo de cada bairro, de cada localização, há diferenças muito grandes, né? E as pessoas não conseguem usufruir de tudo isso de uma maneira igual para todos, ok? Crianças, revejam essas duas páginas com bastante atenção, com bastante carinho. Não esqueçam de todos os dias tirar um tempinho para rever as suas atividades. Nos encontramos na nossa próxima aula de Geografia. Um abraço da Prof.